começando o nosso segundo podcast sobre integração de controle biológico e outras práticas de manejo para culturas sustentáveis. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. A integração do controle biológico com outras práticas de manejo, como o uso de variedades resistentes, a nutrição de plantas, é fundamental para garantir a produtividade agrícola e a sustentabilidade. Essa abordagem reduz a dependência de agrotóxicos, minimizando os impactos ambientais. Além disso, favorece equilíbrio ecológico, promove a diversidade biológica e a saúde do solo. O uso de técnicas combinadas proporciona um manejo sustentável e eficiente. Nesse contexto, nós vamos trazer o segundo convidado aqui para o nosso podcast, que é o engenheiro agrônomo Lurian Rômulo. Lurian é engenheiro agrônomo, ex-aluno, formado pelo Centro Universitário Integrado, iniciou sua carreira como assistente técnico de vendas e depois passou para especialista de produtividade. Atualmente é coordenador de desenvolvimento de mercado no Paraná e no Paraguai pela Microgel. Primeiramente, gostaria de te dar as boas-vindas, Lurian. Muito obrigada por participar conosco nesse projeto, nesse novo projeto, pelo seu apoio. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para poder se apresentar aí para o pessoal. Positivo. Pessoal, muito bom dia. Olá, pessoal. Eu acho que fica até mais interessante por causa do período, que a gente também não sabe quando vão estar assistindo. Agradeço primeiramente do convite, professora Cristiane, né? Eu acho que vai ser mais fácil de eu estar comentando como professora. É uma honra eu estar aqui, né, no segundo podcast daí da Fito, certo? E quando a gente começa, né, é algo novo para mim também, eu gostaria de explanar primeiro a importância da professora no meu caráter profissional. A professora foi professora de fitopatologia, para mim e para meus colegas de turma. Foi uma professora que me ensinou bastante, até hoje elogio bastante, né? Onde eu vou, estou fazendo uma pós-graduação, né? Até num sábado retrasado a gente comentou sobre você, né? Pelo tamanho da importância da profissional e por formar bastante profissionais capacitados, né? Que lecionaram junto com você. É uma honra estar aqui, como você já me disse. Meu nome é Lurian Rômulo, né? Mas Lurian Rômulo Bittencourt de Souza, é comprido. Hoje, né, eu estou como coordenador de desenvolvimento do mercado da Microgel, a qual trabalho no Paraná e no Paraguai, em toda a escala, né? Vim como assistente dentro da Ferrari Zagato, se tornei especialista de produtividade, passei pela transição da Ferrari para a AgroGalaxy e hoje estou como coordenador de desenvolvimento do mercado da Microgel. Bom, nesse sentido, Lurian, mais uma vez gostaria de agradecer, aí é uma satisfação tê-lo aqui, com certeza vai contribuir muito para o nosso podcast, para o conhecimento dos nossos ouvintes e com a sua experiência, eu gostaria que você nos dissesse qual que é a sua perspectiva em relação ao controle biológico de pragas e doenças no país, no Brasil. Certo. Eu acho que uma das coisas que a gente pode ver atualmente, né, é que a maioria das empresas estão voltadas, né, nesse setor do biológico. E quando a gente vê, vamos dizer assim, esse alinhamento de todas as empresas nesse setor, é porque tem algum potencial, né, nesse nicho. E de onde que vem esse potencial? De testes realizados a campo, né? Então, o controle biológico, seja de pragas, seja de doenças, ele vem crescendo, né, principalmente pela exposição de moléculas químicas que a gente teve, né, pelo uso massivo da mesma técnica de controle. Então, assim, hoje, quando a gente traz algo diferente, algo que já era nativo, né, que tem essa eficiência, essa aclimatação e estabilidade, a gente vem vendo muita diversidade, né, de controle de diversas formas, certo? Então, quando a gente pega, está vindo todo mundo evoluindo nesse setor, todo mundo crescendo nesse setor, a gente sabe que está sendo identificado bastante coisa diferente. Então, você pega um controle de fitopatógenos do solo, você pega de manchas, né, foliares, a gente vê que está tendo potencial de controle, está tendo solução e está somando ao manejo que a gente já vem fazendo. Então, isso está se tornando cada vez mais interessante e eu acho que ponto focal, né, de uma crescente exponencial desse setor por isso. Então, porque tem potencial de controle, tem potencial de incremento de produtividade final.
Sim, com certeza. E uma coisa que você falou muito bem é a integração, né? Eu não posso utilizar de maneira isolada, né? Exatamente. Isso para qualquer método. E nesse sentido, inclusive o químico, quando se utiliza de maneira única, consecutiva e abusiva, a gente tem resultados aí que é geração de população de patógenos resistentes que acaba perdendo molécula, como você também iniciou sua fala, né? Exatamente. Só que nesse sentido, Lurian, como o controle biológico, apesar de ser um dos controles aí já muito conhecidos e batidos, ele vem em ascensão há pouco tempo, né? E imagino, tenho escutado de colegas que ainda se tem algumas limitações dessa técnica. Certo. Com a sua experiência no campo, quais têm sido as limitações que você tem observado em relação ao uso, à recomendação do controle biológico? Certo. Eu acho que, assim, tem empresas que estão em ascensão agora, né, como você foi comentado, porque está indo nessa massiva, né, de crescimento. Tem empresas que estão, por exemplo, igual a Microgel, 24, 25 anos de história. E o que a gente está vendo, né? Quando a gente vai fazer todo e qualquer controle, a gente tem que saber qual que é a nossa principal necessidade, ou seja, conhecer a nossa área, o nosso histórico, saber qual que seria a solução utilizada que traria mais resposta, certo? E a melhor forma de aplicação. O que hoje a gente tem muito no campo? A gente tem bastante produtor que já está com meia idade a mais, né? E eles têm uma cultura diferente. Então, se tornar adepto à tecnologia, se tornar adepto a essa forma de controle, eles são ainda um pouco devagar, vamos colocar assim, né? Mas que estão, pouco a pouco, entrando e entendendo. Uma das coisas que a gente tem que diferenciar também é as formas de trabalho de cada empresa, né? Então, tem diversidade de controle, tem controle que vai funcionar muito bem numa região, num solo, numa cultivar, num híbrido, e isso varia de local para local. Então, essa aclimatação, né, esse ambiente que a gente vai estar depositando o biológico que vai para fazer esse controle, ele também tem que ser tem que ter possibilidade de vida, né, de sobrevida desse micro-organismo. Não adianta a gente colocar ali e achar que vai dar resultado. E outra coisa, a gente tem que sempre lembrar que são 3 pilares, né? Físico, químico e biológico. A partir do momento que eu coloco o biológico para tentar solucionar tudo e eu não estiver corrigindo os outros 2 pilares, a gente também fica falho. Da mesma forma que se a gente colocar um biológico, não tiver o físico, tiver o físico vai ser o impeditivo. E assim ocorre em cada um desses 3, né? Com certeza. E nesse sentido, a gente ainda tem que o controle biológico ele é um controle cumulativo, né? Exatamente. Porque eu tenho que ter uma aplicação ali contínua, constante, para que eu tenha a manutenção daquela população de organismos benéficos e dessa forma eu consigo obter os resultados satisfatórios. Né? Exatamente. E um outro ponto positivo que eu ainda tenho, um outro ponto que eu ainda tenho a se buscar é em relação à tecnologia da aplicação desses produtos. Exatamente. Que não é uma tecnologia como eu estou de costume com o químico, né? Então é uma outra vertente que eu também preciso fazer com que isso seja aplicado de uma maneira que eu consiga promover essa população e manter essa população. Exatamente. Né? Em relação às grandes culturas, como tem sido essa adaptação do uso do controle biológico? Certo. Eu acredito que nas grandes culturas tem sido ainda mais forte, né? Se a gente pegar a linha do tempo, né, que começou com a inoculação, equinoculação. Então, a gente fala isso, mas a maioria dos produtores não sabe que é vida, né? Alguns têm bastante conhecimento, outros ainda sabem que é o inoculante da soja, mas não sabem as funcionalidades e de onde vem. Aí depois, em 2016, no centro-oeste do país, começou a pressão de cigarrinho. Então, ali foi algo regionalizado, uma endemia. Depois foi para outras regiões e a gente se viu naquele surto e tudo que poderia aparecer para ajudar, a gente tentou usar. Né? Então, ali a gente viu que o químico teve uma dependência muito forte do biológico, seja por parte de tecnologia de aplicação, seja por parte de residual. A maioria dos produtos que a gente tinha naquele momento era contato. Nem todos os produtores estavam fazendo de forma preventiva. Aí a gente também entra na linha, né, de melhoramento genético, que não era todos os materiais que eram tolerantes. Então, naquele ano, a gente teve uma seletividade de material para os que eram tolerantes e os que não eram. Então, a gente saiu de uma facilidade de escolha de híbrido, por exemplo, de 20, 30 híbridos por região, foi para 5, 6, 4, dependendo da situação. Então, assim, ali a gente viu
vamos dizer, uma força maior, mostrando o potencial das soluções e mostrando que elas trazem resposta, certo? Mesmo numa pressão Mesmo. de inóculo, uma pressão de pragas alta. Exatamente. Então, trouxe muita resposta. Até aquele mesmo argumento que você utilizou, que hoje a gente tem que repor tudo que a gente vem perdendo. Então, você pega a linha até da empresa que eu trabalho atualmente. Veio de 2 agricultores que entenderam que depois que tinha área aberta, eles vinham perdendo potencial produtivo. Mas da onde que vinha isso? Vinham da perda da diversidade. A partir do momento que a gente perde o microbioma do solo, a gente tem um desequilíbrio, e eu gosto de fazer bastante analogia, é a mesma coisa do nosso intestino, nosso estômago. Quando a gente perde essa diversidade, vem aquela H. pylori, bactéria do estômago, faz mal para a gente tem que fazer uma alimentação para não selecionar somente ela, né? Então, voltar à diversidade, aí vem reposição de flora e tudo mais. E é o que acontece no solo. A partir do momento que a gente vem perdendo todas as ações antrópicas que a gente vem causando ali, vamos dizer, a gente só vem reduzindo essa diversidade, tudo que a gente faça para repor esse microbioma, que seja de ação cumulativa, que deve ser, porque a gente está há 40 anos perdendo, não é uma safra, 2 que a gente vai repor. Então, assim, para a gente voltar a ter um solo funcional, não ser só uma parte de base, de estrutura, a gente tem que trabalhar dessa seguinte forma. Muito bem. E nesse sentido, como você bem colocou aí, houve uma integração muito evoluída dentro desse manejo, né, de que vocês sofreram aí. Como que tem sido essa implantação ou como que deve ser essa implementação do controle biológico junto a outras práticas de manejo? Certo. A gente tem que sempre lembrar que é uma integração, né? Primeiro de tudo. Então, o biológico ele vem sim para somar, ele vem sim para auxiliar, só que a gente tem que entender quais são as formas que ele se apresenta. Por exemplo, ele está em estrutura de resistência, ele está de forma viva, ou ele está com as substâncias produzidas dele, que seriam os metabólitos. Então, volta para a parte de tecnologia de aplicação. Qual que seria a melhor forma de aplicação, a melhor parte do operacional dentro da propriedade para que a gente encaixe esses métodos de controle, certo? E sempre lembrando, o que eu tenho de problema, qual que é a melhor solução que eu tenho no momento e qual que é a melhor forma que eu tenho para aplicar. Sempre vai ser, para toda e qualquer solução, essas seguintes perguntas, né? Então, hoje, a gente tem que entender todo o contexto. Quando a gente chega num produtor e pergunta, por exemplo, você já fez uma trincheira para conhecer teu perfil do solo? A maioria, não vou falar 100%, mas 99% vai falar que não. Então, como é que eu posso conhecer minha área sem ver ela, sem conhecer minha estrutura? Então, hoje está muito no achismo ainda, né? Então, até nessa semana a gente estava acompanhando uma área com parte de nematóides e tudo mais, que supostamente teria se levantado essa problemática, mas quando você vai na lavoura, você vê que não é isso. É outro conjunto, né? E de solo para solo, até estava num congresso de microbiologia esse ano em Piracicaba, de solo para solo, de formação para formação, a gente tem diferença de diversidade, né? Por região, clima, temperatura, pH, e também tem diversas informações que a gente não tem. Por exemplo, hoje, se a gente vai fazer analogia, para a gente saber que um parâmetro de vitamina no nosso sangue é bom ou ruim, teve que tirar bastante sangue, teve que entender as pessoas, como é que elas estavam, para fazer esse parâmetro. Hoje a gente não tem isso no nosso solo ainda. A gente está em construção. Então, toda a parte de funcionalidade enzimática ali do solo, a gente tem alguns parâmetros, mas não são 100% para todas as áreas. É tudo conhecimento novo. E é a mesma coisa das áreas dos produtores. Eles ainda não conhecem 100% da própria área para entender a principal necessidade. Sim. E além desse conhecimento da área em si, você tem as variações de área, de região para região, em relação às condições climáticas, em relação à pressão do inóculo, né? Seja da praga, seja da doença, e isso vai interferir na resposta do produto, do tratamento que você está utilizando na área. Exatamente. Né? Então, associado a isso, é importante que a gente tenha um monitoramento também daquela área para você saber qual a pressão do micro-organismo, qual a pressão da praga para recomendar a melhor medida de manejo, né? Ou entender por que está tendo aquele resultado.
É Exatamente. imprescindível isso. E junto a isso, quando nós associamos controle químico com controle biológico e com controle genético também, que você já falou aí do uso de variedades resistentes, tolerantes, né? Quais são os principais avanços que a gente tem quando se utiliza cultivares geneticamente modificadas em relação aos estresses ambientais? E por que eu questiono os estresses ambientais? Porque cada vez mais a gente tem sofrido com seca ou com chuva em excesso. E esses fatores desequilibrados, desregulados, tornam a planta mais suscetível ao ataque Exato. de pragas, ao ataque de doenças. Né? Isso tudo interfere no sistema agronômico como um todo. Então, como que você vê esses principais avanços? Quais são esses principais avanços aí que vão interferir diretamente no manejo de pragas e de doenças? Certo. Até isso que você comentou, professor, é o que está acontecendo agora, né, na nossa lavoura de soja desse ano. A gente veio de alguns períodos de 28 a 32 dias de seca, né, um estresse por seca. Agora a gente está com estresse hídrico de excesso de chuva, ainda temos uma semana de previsão, né, que pode ocorrer a pluviosidade. E uma das coisas que está mais acontecendo também é a amplitude térmica. A gente sai de uma semana que está com média 19, 20 graus, vai para outra para 36, 40, depois na próxima novamente. Então, toda essa forma de adaptação que a planta tem que fazer, ela está gastando energia. E ela, de vez, gastar energia para produção, gastar energia para se manter ali, ela está para evitar os estresses ou, vamos dizer assim, mitigar esses estresses que estão ocorrendo, né? Uma das coisas que ocorreu lá atrás era a parte da cultivar determinada, veio para indeterminada, né? Então, antigamente sofria um estresse na parte vegetativa, não tinha crescimento. Se a gente não tinha crescimento, não tinha haste e nem nó para a gente estar colocando vagem, já era, né? Hoje a gente tem a parte do material indeterminado, que a gente pode sofrer um estresse agora. Se voltar a chover a tempo, né? Lógico que a gente tem que lembrar o período do ciclo dele, da soja. A gente tem a capacidade de recuperação para emitir novas vagens, né? Ter grãos pesados também. Então, isso foi o primeiro potencial, né? que veio aí dentro do nosso sistema. Outra coisa, hoje a genética, o melhoramento genético nosso, ela sempre olhou potencial produtivo, e hoje ela começa a olhar mais instabilidade. Até os cultivares que vêm vindo hoje, eles têm que suportar um pouco mais esses estresses térmicos, estresses, né, hídricos, e é o que a gente vem buscando. A maioria dos campos de cultivares que a gente acompanha, a gente vê que eles querem uma planta mais estável, uma planta que não gaste tanta energia para ficar se recuperando a todo tempo, mas que ela tenha uma produção estável, não fuja muito daquele potencial produtivo. E uma das coisas que a gente mais vê é parte de ramificação e enraizamento. Hoje eles preferem uma planta que fique mais estruturada e a parte de enraizamento que seja mais agressivo possível, para que explore mais o solo possivelmente e tenha mais acesso à água e nutriente. Porque hoje, se a gente pega em grande parte dos nossos solos, eles não são totalmente explorados. A gente faz bastante análise de penetrômetro, a gente acompanha que a maior compactação está abaixo de 15 centímetros. Então, se essa compactação está ali, está por causa da nossa ação, seja a haste do subsolador. É uma importante ferramenta, a gente tem que estar utilizando, mas todas as vezes que a gente tem acesso ao solo até 15, 20 centímetros, a gente não está explorando nada. E qualquer veranico que a gente tenha, a gente está tendencioso a perder. Então, até se a gente fala de um potencial genético de uma soja, 250 sacos por hectare, né? Quase, vamos colocar 600 sacos por alqueire, que é mais comumente falado aqui na região. Então, tudo que a gente faz desde a semeadura é deixar de perder, a gente não está incrementando em nada. Então, é evitar estresse, é mitigar esses estresses que ocorrem, seja de parte nutricional, seja parte biológica. E se a gente foca na parte biológica, hoje a gente não pode dizer que um micro-organismo faz especificamente uma ação somente. Ele sempre vai ter diversidade. E uma das coisas que a gente sempre fala é que ele vai estar lá para proteger, vai estar lá para controlar, mas ele também vai promover um crescimento diferenciado daquela planta. Eles produzem substâncias que causam isso, né? Então, hoje, quando a gente fala de controle biológico, eu gosto muito de uma palavra chamada redundância, né? Então, se você coloca dois micro-organismos diferentes, geralmente eles podem casualizar nas mesma ação,
vão trabalhar diferentemente em temperaturas, em pHs diferentes, né, e demais circunstâncias, mas eles se ligam, de certa forma. Então, um depende do outro, ali eles fazem as mesmas funções em diferentes situações, e na hora que a gente tiver essa situação diferente, um vai estar lá para fornecer aquela função para o outro. Então, isso é muito bacana. Com certeza. E eu ainda colocaria aí que, dependendo do organismo, tem indução de resistência. Exatamente. Né? Porque acaba estimulando a planta a produzir ou ativar mecanismo de defesa para essas situações adversas. Exatamente. Um dos micro-organismos que está mais sendo comentado hoje é o Bacillus aryabhatae. Então, né, até nesse congresso também, eles comentaram, a gente via aquele deserto, vamos dizer assim, uma planta verde. O porquê daquela planta verde? Então, foram no Mandacaru, identificaram o Bacillus aryabhatae, que fazia um biofilme com polissacarídeos, que, de certa forma, regulava essa troca de água. Revolucionário, né? Então, é algo que a gente traz da nossa natureza, que às vezes a gente vem perdendo pelas nossas ações, para voltar de novo no nosso sistema de cultivo. E isso é muito importante, muito legal. E é uma associação junto à genética que vai trazer esse benefício de tolerância maior, né, a esses estresses. Sim, com certeza. E daí, unindo todas essas situações, né, você também colocou muito bem sobre a adubação, sobre a fertilidade, a nutrição das plantas, para que elas resistam mais a essas condições adversas. E nas aulas eu sempre falava como um mantra, né? Planta bem nutrida, uma planta bem desenvolvida, uma planta mais resistente a doenças, às pragas. Como que vocês trabalham a aplicação foliar de nutrientes para deixar essa planta aí mais desenvolvida e mais resistente ao ataque de pragas, de doenças e mais produtiva como um todo? Certo. Quando a gente vai para a parte de nutrição, né, primeiro de tudo é a base, né? Então a gente taca aquele solo bem equilibrado, bem corrigido, né, com a calagem regularizadamente feita ali. Então a gente precisa ter os nutrientes, mas também ter acesso, né? Então a parte química a gente comenta sobre isso, a parte física, que é essa exploração do solo. Então não adianta nada a gente ter todos esses nutrientes em grande quantidade, porém não ter acesso. Então isso a gente tem que pontuar. E quando a gente vai para, por exemplo, uma nutrição foliar, né, que é para a gente suplementar essa condição, a gente tem que entender que a primeira coisa é a base bem feita. Ela vem como um suplemento, realmente. Então, para mitigar estresse, a gente tem essa parte de aminoácidos hoje, né, que está crescendo fortemente. Então, é para se usar todo o tempo? Não, mas é para a gente estar conhecendo a planta, acompanhando o manejo, cada fase, né? E o que a gente tiver de necessidade, a gente está aplicando, certo? Aí a gente entra de novo para a associação da parte microbiológica junto à planta e tudo mais, que seria o bradyrhizóbio. Então, o bradyrhizóbio é um cara que faz uma associação com a planta, fornece nitrogênio atmosférico, né? Faz a conversão e transforma de forma assimilável para a planta. O que a gente tem que entender? Ele tem vida, ele tem que ter uma condição de ambiente favorável para ele, certo? A gente vai estar inoculando ele todo ano, mas a gente precisa ter uma situação para ele perdurar em todo o ciclo. A soja ela tem uma característica que, no início do seu desenvolvimento, a raiz é muito ativa, né? Busca bastante explorar o solo e tudo mais, mas chega no momento da floração, a planta, novamente com analogia, ela se torna uma mulher grávida, né? Então, ela começa a pensar somente nos seus frutos. O objetivo da planta aqui é ela fazer a sua, de certa forma, propagação no ambiente e perpetuação de espécie, né? Então, se ela produzisse um grão, uma vagem, para ela estava perfeito, ela quer propagar. Então, ela para de pensar em outras situações. E onde está a raiz, né, que está o micro-organismo, ela para de ter essa atividade. Então, por exemplo, dois nutrientes que são muito utilizados é o cobalto e o molibdênio. Então, o cobalto, por causa que tem a cobalamina, que é uma vitamina muito importante para esse gênero total de rizóbio, certo? E o molibdênio para ajudar nessa conversão do nitrogênio. Então, são dois nutrientes que a gente, muitas das vezes, não coloca na base do nosso solo, não tem fontes para isso, que a gente tem que estar fazendo uma nutrição foliar, vamos colocar do começo ao fim, se a gente puder, certo? São nutrientes que a gente pode ver que o nível de investimento é baixo pelo retorno que traz, porque até então, se a gente fosse colocar adubação nitrogenada hoje na soja, não estaria sendo viável mais, né? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, a gente sabe que ele está trazendo benefício. Então, a gente sabe que a gente tem que ajudar ele também. Não é só ele fazer o papel, né?
Aham. Então, a adubação foliar ela é um complemento depois que o básico foi feito bem feito, Exatamente. né? Aí eu Exa vou me ater a esse complemento aí exatamente. foliar. Muito bacana. Em relação a essa aplicação foliar de nutrientes, né? Como que eles podem beneficiar as plantas e quais são os recomendados para essa aplicação foliar? Certo. Aí vai de, vamos colocar, de situação para situação, né? Então a gente falou, para mitigar estresse é uma coisa, se a gente quer fornecer energia, quer fornecer uma suplementação para sair de um estágio de estresse, a gente vai para a parte de nitrogênio, fósforo, né, que seria essa parte de energia. Lembrando, nitrogênio, fósforo, né, eles estão ligados na parte de DNA, então é crescimento da planta, é estímulo, é produção de proteína, né, que a gente vai nitrogênio, aminoácido, né, peptídeo, proteína. Então a gente tem que entender a funcionalidade de cada nutriente e cada fase que a gente pode estar aplicando. Quando a gente vai para o potássio, geralmente agora na aplicação foliar a gente coloca ele como mensageiro, né, para indicar que agora é o momento de carrear todos os fotoassimilados para o grão, certo? Para auxiliar nesse enchimento e dar mais peso de grão no finalmente, para trazer mais produtividade. Então, se a gente vai para o cobalto molibdênio, a gente já até comentou, mas tem dois nutrientes que é bacana a gente comentar, que são os que, pela nossa formação geológica e tudo mais, apresentam muita deficiência nas nossas regiões, que é o boro e o enxofre. Eles têm uma dinâmica de solo e planta parecida, né? Lixiviam muito fácil no solo e na planta eles não têm mobilidade alta. Então, se a gente tem uma deficiência no solo, né, a gente aplica dificilmente fontes voltadas para eles, né, exceto quando o produtor já entende a necessidade e tudo mais. Mas se a gente tem baixa concentração dele no solo, e a gente entende que todas as fases vão estar precisando desses nutrientes e eles não são móveis, eles são os caras também para a gente estar fazendo aplicação sequenciais, né, de estágio, todas as entradas que a gente for entrar, porque a gente vai estar fornecendo etapa a etapa na planta, né, que é o interessante. Boro está ligado na parte de estrutura, junto ao cálcio, né? Se a gente vai para o enxofre, também está ligado em parte de aminoácidos, junto ao nitrogênio. Então, são caras extremamente importantes e até por isso são considerados essenciais, né? Bacana, muito bem. E quais são os cuidados que eu tenho que ter em relação a uma aplicação foliar de adubo? Quando a gente vai pensando em nutrição foliar, a gente entra na parte de tecnologia de aplicação de novo, mas a gente entra no mesmo processo de toda e qualquer solução que você vai colocar para dentro da tua porteira. Então, primeiro, você conhece de onde está vindo essas fontes? Qual que é a empresa, certo? Qual que é a fonte nutricional que vai estar entrando ali? Se é IDHA, IDTA, sulfato. Então, qual que é o nível de eficiência que você vai ter com esses produtos? Qual que é o nível de tecnologia e segurança que você tem com eles? E aonde você pode estar associando? Então, a gente tem que lembrar, micronutrientes, eles têm um potencial de trazer muito benefício, só que a amplitude dele também tornar uma um favorecimento de uma fitotoxidez dentro do ciclo ali é muito fácil também. Então, a gente tem que saber com quais produtos ele vai estar indo de carona. Eu vou estar entrando com produtos xenobióticos, por exemplo, proticonazol. Ele é quente, é uma molécula quente. Dentro dessa aplicação vai óleo. Então, a gente vai ter já um rompimento dessa camada serosa. Se eu tenho essa possibilidade, eu tenho que entender a parte de tecnologia de aplicação, se eu vou estar respeitando ou não a parte de umidade, temperatura, né? Se vai ter orvalho ou não. Então, entra de todo o processo de qualquer outra solução que vai entrar dentro da propriedade. Então, se atentar à fonte, se atentar ao melhor horário e com o que ele vai estar sendo aplicado. E, principalmente, dosagem. Né? Ele tem essa diferença de dose que pode tornar muito bem, né, a solução, mas também pode complicar. E eu chamo a atenção dessa parte de segurança, né, de recomendação da empresa e tudo mais, porque, por exemplo, eu já peguei, em alguma situação, junto com um colega meu, um aminoácido que trouxe uma fitotoxidez. Mas da onde, né? Se a gente for pegar toda a cadeia de aminoácidos, não tem como, né? Aí a gente foi, buscou, a empresa comprava resíduo de produção de outra empresa. Então, esse resíduo vem de um filtro, esse filtro acumula sais e, numa dosagem de aminoácido geralmente é muito alta, trouxe fitotoxidez. Então, é conhecer realmente de onde você está trazendo, a sua necessidade e entender a tecnologia de aplicação. A partir do momento que você queira fazer alguma solução dentro da sua propriedade, você tem que tornar ela eficaz, eficiente, mas você tem que entender cada processo desse. Né? Com certeza. E uma fitotoxidez vai abrir porta de entrada para patógeno, né? Exatamente. E daí, muitas vezes, você está com um problema de doença que, ao investigar, você
vai chegar a fundo e saber o motivo. O real motivo não é por causa da interação patógeno-hospedeira inicial, Exato. né? Porque você abriu a porta de entrada, estressou a planta e facilitou o processo de infecção do patógeno. Exatamente. E a gente sempre comenta, né? Do começo ao fim, a gente tem que manter a área foliar. A partir do momento que a gente sofre uma fitotoxicidade, a gente também está perdendo e, pior ainda, a gente está trazendo um estresse muito maior, né, que a planta deveria ter. Então, isso é ruim demais, né, dentro do ciclo, né, de cultivo. Com certeza. E nesse sentido, Lurian, agora para a gente já finalizar o nosso podcast de hoje, eu deixo aberto para você colocar aí as suas considerações finais, algum ponto que a gente não tenha discutido, alguma informação que você queira passar aí para quem está nos ouvindo. Certo. Eu acho que, até pegando o mesmo gancho, né, do podcast, é a gente entender essa parte de potenciais do biológico hoje no mercado, né? Então, se a gente sabe que dentro de uma mata, por exemplo, a gente tinha equilíbrio, a gente tinha diversidade, a gente tinha alimento para eles, que seria matéria orgânica, em diversidade também, e hoje a gente vem com uma sucessão de culturas, a gente sabe que a gente está selecionando alguns micro-organismos. E o que está ficando, geralmente, está causando problema. É da natureza deles criar problema? Não. Mas o que sobrou de alimento é o que a gente está cultivando. Então, a gente está selecionando. Por exemplo, se a gente pega gafanhoto, né, a gente não tinha problema com essa praga na soja. Faz umas 3 safras de soja que a gente começa a ver que ele está se alimentando da soja. Está criando um grande problema? Ainda não. Mas o porquê que a gente está fazendo isso? Porque a gente está forçando a ter somente esse alimento para ele. Então, ele tem que se adaptar para se alimentar, para reproduzir e, novamente, né, perpetuar a sua espécie. Então, hoje, se a gente pensa em todos os biológicos, todas as coisas que a gente cultiva, né, todas as culturas, híbridos e tudo mais, se a gente não lembrar que a parte base é o nosso solo, né, até hoje está muito difícil de fazer a aquisição de novas áreas, e a gente tem que focar nisso, para voltar essa diversidade e funcionalidade desses solos, a gente vai estar sempre faltando alguma coisa, né? Sempre focando em física e química e esquecendo de um pilar que é um que vai ajudar demais também, né? Que seria essa parte biológica. Então, até uma das coisas que é bacana comentar das grandes culturas, né? Você pega a cultura do milho. Aconteceu a cigarrinha, tudo era cigarrinha, igual foi com o Covid, né? Tudo que aparecia era Covid. E a cigarrinha, ela foi culpada por muito tempo por tombamento de plantas, né, de híbridos de milho. Só que quando você vai acompanhar, vai ver, você vai ver que tem fusário. O que a maioria das empresas estão fazendo hoje? Tratando com biológicos dentro da sua sementeira para vir o produtor. Porque ela sabe que ainda tem um impeditivo do produtor ser adepto ou não. E ela sabe que para ela assegurar a tolerância desse híbrido ou fazer com que o tempo de vida de mercado desse híbrido se mantenha maior, ela tem que fazer essa proteção. Então, hoje a gente vê isso em muitos lugares e a gente só tem que observar. Observar a nossa área, observar o mercado, porque é a tendência, né, hoje. Com certeza. São vários tijolinhos que eu tenho que analisar ao mesmo tempo, né? Certo. Porque se eu tenho uma área com problema de fusário, provavelmente aquele solo está ali compactado, está mal drenado, que vai favorecer o desenvolvimento desse patógeno. Exatamente. Se eu na base ali eu já não corrigir isso, eu vou predispor a minha planta ao ataque desse patógeno e com isso a gente vai ter mais gasto, seja de biológico, seja de outras práticas para poder mitigar esse efeito, né? Exatamente. Então é importante que eu já desde o início tenha todo o manejo adequado, preparo adequado desse solo para eu evitar ao máximo a ocorrência de praga ou de doença. Exatamente. É imprescindível. Tem a última analogia que eu vou fazer, eu sempre pergunto para o produtor, né? Quando ele vai fazer horta, se ele pega aquela área, aquele solo daquela área que ele cultiva a soja. 100% das vezes, não. Mas o porquê? Porque na horta, quando ele vai fazer a horta dele, ele vai colocar matéria orgânica, vai colocar esterco, né? Que seria os micro-organismos, um veículo para isso, né? E o que a gente tem que entender? Tudo que a gente já conhece, a gente só tem que jogar de uma forma mais ampla. Então, analogias, a gente realmente conhecer o que a gente está trabalhando. É uma empresa, né? E a gente tem que saber os gargalos e os potenciais para que a gente possa corrigir.
Bom, então já vamos finalizando o nosso podcast de hoje. Lurian, mais uma vez queria agradecer o seu apoio, a sua presença no nosso podcast, a sua expertise, as suas experiências com certeza trouxeram muito conhecimento para os nossos ouvintes. E para você que está aí ouvindo o nosso podcast de hoje, curta, compartilhe, comente aqui quais são os profissionais do agro e quais são os conteúdos do agro que você quer ver nos nossos próximos episódios. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.